Bom, então, olá a todos, meu nome é Ricardo e a gente vai continuar aqui com o nosso curso de Cálculo 3 do período remoto. E hoje a gente vai começar a falar de soluções de EDOs por séries, tá? É um assunto mais delicado, sim, digamos, porque as contas envolvidas em soluções por séries são mais longas. Eu não fiz nenhum vídeo revisando séries numéricas, então, se tiver interesse por parte de vocês, vocês me avisam, que daí eu posso fazer um vídeo, mas a princípio a gente não vai ter nada nesse sentido, eu só vou simplesmente usar as coisas, tá? Bom, então, o objetivo desse vídeo é fazer um primeiro exemplo de como resolver certas EDOs usando séries, e a gente vai começar com esse exemplo aí, tá? É um exemplo y duas linhas, mais y igual a zero, é uma equação que a gente já resolveu antes, ela é de segunda ordem, linear, coeficientes constantes e homogêneo, né? E visualmente você já sabe que, por exemplo, as funções seno e cosseno resolvem essa equação aí, né? Se você pegar a função seno, a derivada primeira é cosseno e a derivada segunda é menos seno de volta. Então, y duas linhas mais y é fazer seno menos seno, que é zero. Então, ela resolve a equação. Idem para o cosseno, né? A derivada do cosseno, a derivada primeira é menos seno e, portanto, a derivada segunda é menos cosseno. Cosseno menos cosseno é zero. E portanto, né, isso forma um conjunto fundamental de soluções. E a solução geral dessa equação aí vai ser dada por combinações lineares de seno e cosseno. Então, o objetivo é, usando o método de séries de potência, a gente encontrar a mesma solução. Tá? A gente vai achar, de novo, que a solução geral dessa equação é combinações lineares de seno e cosseno, só que usando séries de potências. Tá? Então, como que faz isso? Tem uma teoria geral por trás, que a gente não vai explorar nesse curso, porque é um curso, né, de cálculo, bem introdutório, no sentido de fazer conta mesmo, mas é um teorema famoso, chamado Teorema de Cauchy-Kovalevsky, que é o teorema que garante que a gente pode, sim, procurar soluções com séries de potências centradas em certos pontos, né? No caso aqui, a gente vai fazer centrado em x igual a zero, mesmo por conveniência do problema, que é mais simples. E essa série vai ter um raio de convergência positivo, tá? Então, no caso aqui, a gente vai ver que é muito mais do que isso. Na verdade, para esse exemplo, o raio de convergência vai ser infinito, mas, em geral, você garante só positivo. Maior que zero é o suficiente. Tá? Então, como é que a gente começa isso? A gente vai supor que essa equação tem uma solução. Então, vamos supor que essa equação tem uma solução que pode ser escrita como uma série de potências, eu vou chamar de y de x, escrita como uma série de potências, começando do zero até infinito, e uma série de potências na forma AN, vezes, como eu vou fazer centrada em x igual a zero, aqui aparece só x elevado a n. Se fosse outro ponto, seria x menos esse ponto elevado a n. Tá? Então, eu vou supor que ela tem uma solução nesse formato e que essa série tem raio de convergência positivo para algum R, né? E essa série possui um raio de convergência, que a gente geralmente chama de R maiúsculo, né? Um raio de convergência R maiúsculo maior que zero. Tá? A gente vai supor que tem algum intervalo em torno do zero onde essa série converge absolutamente. Tá? Isso é importante. Por que absolutamente? Porque daí eu posso fazer essas operações de séries, tipo derivada e integral, termo a termo. E isso é essencial aqui para a gente poder resolver essa equação, tá? Usando séries. Então, nesse caso, como eu acabei de falar, eu posso derivar termo a termo, e, portanto, eu posso calcular y' derivando simplesmente o polinômio que tem aqui dentro, né? E tomando a série. Então, fazendo isso, eu vou fazer a derivada primeira e a derivada segunda, né? Então, portanto, y', ele vai ser dado como a série. Agora, como o primeiro termo dessa série, aqui só lembrando, né? O primeiro termo dessa série, como começa com n igual a zero, ele é o A0 e só, não tem potência de x, porque x é elevado a zero. Então, é A0 mais
outros termos que daí sim aparecem em potências de x. Então, quando eu derivo o y, esse termo com a zero some, e aí a soma começa com n igual a 1. Né? Então, eu já vou colocar aqui a série y', começando com n igual a 1. Então, n igual a 1. E derivando o termo do x elevado a n, cai um n e cai uma potência do x. Né? Então, fica n vezes x elevado a n menos 1. E aqui, de novo, né, se você expandir essa série aqui, o primeiro termo, com n igual a 1, ele vai ser A1, né, e só, né? Daí, o próximo termo vai ser 2 vezes A2, e com n igual a 2, né, vai aparecer um x aqui só. E assim por diante, né? Daí, depois, com n igual a 3, vai aparecer 3 vezes A3 e x ao quadrado. E assim vai. Então, se eu derivar de novo, o termo com A1, ele vai desaparecer e vai começar a série começando aqui, né, com a derivada desse primeiro termo aqui, que é 2A2 vezes x, o primeiro termo que tem potência de x, né? Então, a série, quando eu derivar, vai começar de n igual a 2 agora. Então, y duas linhas, ele vai ser a série que começa agora em n igual a 2, até infinito, e deriva de novo, né? Então, cai mais uma potência aqui, fica a n vezes n menos 1 e x elevado a n menos 2 agora. Então, essas são as séries que descrevem, né, a função y, a função y' e a função y duas linhas. E o objetivo é o quê? Bom, agora a gente vai jogar na equação essas séries e tentar resolver ela. O que significa resolver ela? O objetivo todo é a gente tentar encontrar quem são esses coeficientes aqui. Tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui de volta. Então, o objetivo todo vai ser encontrar quem são esses números aqui. Isso significa resolver a EDO usando séries de potências. É você ser capaz de descrever quem são os coeficientes dessa série. Tá? Então, é isso que a gente vai tentar fazer. Eu vou jogar o y e o y duas linhas nessa equação aqui e vamos ver o que acontece. Tá? Então, substituindo na equação, substituindo na equação, o que a gente vai obter? Então, a equação é y duas linhas mais y igual a zero. Então, vou começar aqui com y duas linhas. É a série que começa de n igual a 2 até infinito. Eu vou colocar esses coeficientes aqui na frente do AN. Geralmente a gente faz isso, mas não faz diferença nenhuma. X elevado a n menos 2. Então, esse é o termo correspondente ao y duas linhas, mais a série que corresponde a só o y, né? Que é a série que começa do zero e tem simplesmente a n vezes x elevado a n igual a zero. Tá? Então, como que eu resolvo a equação e como que eu descubro quem são esses coeficientes a e n? Então, são duas coisas que a gente precisa fazer. A ideia é agrupar essas séries, tá? Então, eu quero juntar essas séries numa série só, para poder fazer como se fosse uma igualdade de polinômios. Quando dois polinômios são iguais, os coeficientes têm que ser iguais. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é deixar essas potências de n iguais nas duas séries, para depois eu poder tentar agrupar elas. Como que eu faço para deixar as potências iguais? Então, tem um truque que a gente usa, que é uma mudança de variáveis nos índices. Tá? Então, por exemplo, aqui nessa série, eu gostaria que fosse x elevado a n, não x elevado a n menos 2. Então, para ter o x elevado a n, eu precisaria somar 2 aqui nessa potência, né? Então, se eu quero somar 2 no índice, eu compenso aqui no somatório e tiro 2, né? Então, em vez da série começar de n igual a 2, ela vai começar de n igual a 0, e aqui vai compensar agora, em vez de ser n menos 2, vai ser n. Claro, eu tenho que mudar o termo inteiro, né? Quando eu faço essa mudança de índices, toda essa parte aqui que envolve o n, eu vou ter que mudar também. Então, fazendo uma mudança de índices,
Eu vou deixar tudo com x elevado a n, tá? Então, fazendo uma mudança de índices. Isso é algo que a gente vai precisar fazer em várias séries, né? Então, a primeira série, eu vou poder reescrever ela como uma série começando do zero. E como eu falei, eu tirei 2 aqui no somatório. Então, eu compenso somando 2 no termo geral. Então, esse termo correspondente a n, agora ele vai virar n mais 2, para manter a mesma série. O termo correspondente a n menos 1, como eu vou somar 2, ele vai passar a ser n mais 1. O termo que era an, agora ele passa a ser an mais 2. E o termo que era x elevado a n menos 2 passa a ser x elevado a n. Tá? Então, e a segunda série eu não vou mudar nada. Eu vou deixar ela aqui do mesmo jeito. an, x elevado a n, igual a zero. Então, você percebe agora que as duas séries estão com x elevado a n. E aí, outro detalhe importante é que as duas séries começam no mesmo lugar. Então, eu posso agrupar essas duas somas e transformar em uma soma só, começando de x igual a zero, e como a potência... x igual a zero, não, desculpa, n igual a zero. E como as potências x elevado a n são as mesmas, eu posso colocar os termos que acompanham elas em evidência. Tá? Então, a gente pode reescrever. Então, a gente pode reescrever agora a série como uma série começando em n igual a zero, até infinito. Aí vai aparecer n mais 2 vezes n mais 1 a n mais 2. Isso tudo é o da primeira série, mais, eu já vou colocar em evidência aqui, mais a n. Isso tudo aqui multiplica x elevado a n, e isso tudo tem que ser igual a zero. Né? Então, esse é o objetivo que eu tinha aqui, agrupar as duas séries numa mesma série. Tá? Então, agora eu tenho uma única série. Isso aqui, tudo que está aqui na frente é um coeficiente do x elevado a n, não importa o que seja, é um coeficiente. Então, eu tenho uma série coeficientes x elevado a n igual a zero. Isso aqui é quase como se fosse uma igualdade de polinômios, tá? Você está dizendo que se não fosse infinito aqui, se fosse até um certo número, você teria um polinômio igual a zero, porque essas igualdades são, lembra que eu sempre enfatizo isso, são igualdades de funções. Então, você está dizendo que esse polinômio é o polinômio nulo. Então, isso só acontece quando todos os coeficientes são iguais a zero. Mas não é um polinômio, é uma série. Só que, felizmente, esse fato continua sendo verdadeiro dentro do raio de convergência. Se essa série é igual a zero para todo x, isso só acontece quando todos os coeficientes são iguais a zero. Tá? Então, isso aqui é verdade para todo x dentro do raio de convergência da série. Como eu estou fazendo centrado no zero, é dentro desse intervalo de menos r a r. Então, isso implica, né, que esses caras aqui, todos os coeficientes têm que ser iguais a zero. E como a série começa desde o n igual a zero, isso aqui é igual a zero para todo n. Tá? Então, temos que n mais 2 vezes n mais 1 a n mais 2 mais a n, isso tudo é igual a zero para todo n desde o zero, tá? Incluindo n igual a zero aqui. Então, esses coeficientes todos têm que ser iguais a zero, e essa coisa que a gente acabou de encontrar aqui, ela tem um nome, tá? Todas as equações que a gente for resolver usando séries de potências vão cair numa coisa desse tipo em algum momento. Isso aqui é o que a gente chama das relações, ou relação, né, no caso, de recorrência, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de relação de recorrência. E o objetivo agora é resolver essa relação de recorrência. O que é resolver ela? Bom, daí você percebe, como o objetivo é descobrir quem são os coeficientes a n, essa relação aqui está dizendo o que para nós? Ela está dizendo assim, por exemplo, se eu souber o termo an, eu conheço o termo an mais 2.
né, isolando o termo AN mais 2 aqui, se eu conhecer o AN, eu conheço AN mais 2. Ou seja, eu sei um termo da sequência se eu souber o termo que vem dois antes dele, né? Então, aqui eu vou isolar isso aqui, né? Então, reescrevendo essa relação, ela significa que o AN mais 2, AN mais 2 é igual a menos AN, né? Passando o AN para o outro lado, menos AN sobre N mais 2 vezes N mais 1. Tá? Então, essa é a relação de recorrência isolando o AN mais 2. Então, qual que é o objetivo? Bom, o AN mais 2 é escrito em função do AN. O AN é escrito em função do AN menos 2, usando a mesma relação. O AN menos 2 é escrito em função do AN menos 4, e assim por diante. Então, quer dizer, eu vou usando a relação de recorrência até reduzir esse termo geral ao primeiro deles, que é o A0. Né? Eu vou caindo de 2 em 2, ou, né, dependendo se o N for ímpar, eu vou caindo de 2 em 2 até o A1. Então, esse vai ser o objetivo. A gente vai repetir essa relação de recorrência até achar um termo geral que dependa do A0 e do A1, que são os dois primeiros. Se eu sei os dois primeiros, essa relação de recorrência me diz quem são todos os próximos. Né? Então, por exemplo, o A2 eu sei se eu souber o A0. O A3 eu sei se eu souber o A1. E assim por diante. Tá? Então, esse vai ser o objetivo aqui. E como que a gente vai achar esse termo geral, né? Dependendo só do A0 e do A1? Bom, a ideia é tentar verificar padrões. Eu vou jogar alguns valores de N, tá? A gente vai escolher mesmo os valores de N, vai tentar observar se ocorre um padrão nos coeficientes e, com base nesse padrão, a gente escreve o termo geral. Então, eu vou repetir essa relação aqui embaixo, para não precisar ficar voltando ali em cima. Então, o que a gente descobriu, né, que AN, o termo geral, AN mais 2, era igual a menos AN sobre N mais 2 vezes N mais 1. Isso vale para todo N maior ou igual a zero. Então, jogando alguns valores de N, vamos ver o que acontece. Então, por exemplo, se o N for igual a zero, que é o primeiro valor de N que eu posso jogar, com N igual a zero, isso aqui me dá o termo A2 em função do termo A0. A2 vai ser igual a menos A0 sobre, com N igual a zero, sobra 2 vezes 1. Uma coisa que vocês têm que se acostumar quando você quer resolver equações por séries é nunca fazer esses produtos que estão aqui embaixo, tá? Eu joguei N igual a zero e deixei 2 vezes 1. Deixa 2 vezes 1 mesmo, não faz a conta. Porque isso vai ajudar a gente a perceber o padrão mais tarde. Tá? Então, N igual a zero me dá essa relação aqui. Essa relação vai ser útil depois. E como anda de 2 em 2, em vez de colocar N igual a 1, agora eu vou colocar N igual a 2, tá? Vai ter um padrão diferente para cada um dos N's. Então, com N igual a 2, eu vou descobrir o termo A4 em função do termo A2. Só que o termo A2 está em função do termo A0. Então, A2 vai ser igual a A4, desculpa, vai ser igual a menos A2. E aí, com N igual a 2 aqui embaixo, vai ficar 4 vezes 3. Né? Não faz o produto. Agora, eu substituo o termo A2 que eu acabei de encontrar aqui em cima. Isso aqui vai ser igual a menos, o A2 vai ser igual a menos A0 sobre 4 vezes 3, e aí embaixo do denominador do A2 tem ainda o 2 vezes 1. Então, menos com menos é mais, isso sobra A0 sobre, e aí você começa a perceber que tem alguma coisa acontecendo aqui, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 4 fatorial. O A2 igual a esse termo aqui, ele é menos A0 sobre 2 fatorial, né? Porque é só o 2 vezes 1. Aí a gente vai começar a perceber um padrão. Tá? Então, eu vou fazer mais um N, vou colocar de 2 em 2, né? De novo, vou colocar N igual a 4. Com N igual a 4, eu vou descrever o termo A6, e ele vai ser dado em função do A4. Então, é menos, usando a relação de recorrência, menos A4 sobre
n mais 2, como n é 4, então fica 6 e vezes n mais 1, 6 vezes 5. O A4 já está em função do A0, eu vou repetir aqui. Então, isso aqui vai ser igual a menos, o A4 é igual a A0 sobre 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial é o mesmo que completar o 6 fatorial. E aqui já o padrão já começa a ficar claro, né? Então, você tem os termos de índice par, né? Isso é importante aqui. Os termos de índice par são descritos em função do A0. O sinal aqui na frente, né? Então, por exemplo, no A2 o sinal é menos, no A4 o sinal é mais, no A6 o sinal é menos. Então, vai alternando o sinal. E embaixo você tem um fatorial, que é o mesmo, né? Você percebe aqui que, no caso, por exemplo, do A2, é 2 fatorial. No A4 é 4 fatorial. No A6 é 6 fatorial. Então, em geral, fica claro aqui, né, que em geral... Então, opa. Então, em geral, eu consigo descrever os termos pares. E como que eu posso escrever termos pares, né? Eu posso escrever assim, ó. Uma maneira de fazer bem comum é A2K, e aí você deixa o K em números naturais. Então, 0, 1, 2, 3, 4, e isso vai descrevendo duas vezes o K, ou seja, 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Então, tem um sinal na frente, vamos ver como é que é o sinal, né? Por exemplo, no A2 aparece um menos, só que 2 é 2 vezes 1, né? Então, como que eu concluo, como que eu coloco esse termo com o sinal alternado, né? Então, a maneira mais comum de fazer isso é colocar menos 1 elevado a alguma coisa. Quem é esse alguma coisa? Bom, no nosso caso, fica claro que se você pensar 2 como 2 vezes 1, aqui é menos 1 elevado a 1. A 4 é 2 vezes 2, é positivo. É menos 1 ao quadrado. É o sinal, né? O 6 é 2 vezes 3. Menos 1 ao cubo é menos 1, então aparece o menos aqui. Então, esse termo que alterna o sinal, eu posso colocar ele como menos 1 elevado a k. Que esse k, justamente, ele está me dizendo qual que vai ser o sinal, né? Então, menos 1 elevado a k, todos os caras têm o A0 multiplicando, e embaixo, como o denominador, eu tenho o fatorial do índice correspondente. Então, é o fatorial do 2k mesmo. E essa fórmula vale para todo k natural, desde o zero, né? Eu vou incluir o zero aqui na história também. Fica claro que vale para o zero também, né? Porque se você colocar aqui k igual a zero, isso dá a zero, menos 1 elevado a zero é 1, e zero fatorial convencionado que é 1 também. Então, dá a zero igual a zero, então essa fórmula vale para todo k, incluindo o zero também. Tá? Então, isso descobre todos os termos de índice par em função do A0. Agora, o truque vai ser o mesmo para descobrir todos o termo geral, né? Como são todos os termos de índice ímpar em função do A1. Tá? Então, a gente vai voltar aqui para a relação de recorrência. E agora, em vez de jogar n igual a 0, n igual a 2, n igual a 4, a gente vai começar a jogar n igual a 1, n igual a 3, n igual a 5, e vai descobrir qual que é o padrão. Tá? Então, vamos ver o que, que acontece nesse caso. Então, para n igual a 1 agora, a relação vai dizer para nós quem que é o termo A3 em função do termo A1. Então, é menos A1, usando a relação de recorrência. Aí aparece n mais 2 e n mais 1 aqui embaixo. Então, é 5 vezes 4, né? Então, esse é o A3 em função do A1, certo? Só usando a relação aqui de volta. Opa, desculpa, né? É n igual a 1, eu estou jogando aqui. Então, com n igual a 1, n mais 2 e n mais 1 fica 3 vezes 2, né? 3 vezes 2. Esse é o A3 em função do A1. Agora, se eu jogar n igual a 3,
eu vou obter o termo A5 em função do termo A3. Então, é menos A3, e aí n mais 2 vezes n mais 1. Então, é 4 vezes 3. Desculpa, estou errando tudo aqui agora. 5 vezes 4, né? N mais 2 e n mais 1. E o A3 em função do A1, então vai, menos com menos fica mais, vai ficar simplesmente A1 sobre 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, que é a mesma coisa que A1 sobre 5 fatorial. Né? Então, o A5 está escrito em função do A1. E aí vai acontecer uma coisa muito parecida, né? Você está vendo que para n igual a 1, você tem um menos aqui, para n igual a 3, você tem um mais, para n igual a 5, é esperado que vai aparecer um menos de novo, né? Então, n igual a 5 vai me descrever quem que é o termo A7 em função do termo A5. Então, é menos A5 sobre n mais 2 vezes n mais 1. O A5 em função do A1 é esse cara aqui em cima. Então, fica menos A1 sobre 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Então, é a mesma coisa que menos A1 vezes 7 fatorial. E assim por diante. Né? Então, aqui já está claro qual é o padrão no caso ímpar. Né? Então, a gente pode descrever os termos de ordem ímpar. Então, em geral, vou escrever aqui agora o termo geral. Então, em geral, como é que ficam os termos de ordem ímpar? Então, o termo de ordem ímpar é o termo A2K mais 1. É uma maneira de escrever os termos ímpares, né? E aí com K natural, K desde o zero, né? Se você quer, coloca K igual a 0, isso aqui dá 1. K igual a 1, isso dá o 3. K igual a 2, isso dá o 5, e assim por diante. Então, como que são os sinais aqui, né? Ele tem que começar com menos no A3, né? Então, quando K igual a 1, aparece o menos. Quando K igual a 2, né, que vai dar o caso do A5, tem que dar positivo. Então, de novo, aqui vai ficar menos 1 elevado a K, isso vai bater certinho os sinais. Todo mundo multiplica A1, e o denominador, ele coincide de novo, né? Com o fatorial do índice correspondente. Então, aqui você vê que é A7, 7 fatorial. A5, 5 fatorial. E assim vai, né? 3, 3 fatorial, que né, eu poderia escrever como 3 vezes 2 é a mesma coisa que 3 fatorial. Então, aqui embaixo é o fatorial do índice, né? É o fatorial do 2k mais 1 inteiro. E isso vale para todo k, desde o zero em diante. Todo mundo. Né? Todos os números naturais. Então, aqui isso escreve o termo geral com um índice ímpar, em função dos termos, né? Do A0 e do A1, né? No caso dos ímpares, aparece o A1. Então, qual que é o objetivo agora? Agora a gente pode escrever a solução usando essas expressões. Então, a expressão original da função y, a gente estava supondo que era uma série que começava com n igual a 0 e infinito, a n vezes x elevado a n. Só que aqui passeia por todos os índices números naturais desde o zero. Como eu descrevi o termo geral separando os índices em pares e ímpares, eu vou fazer o mesmo aqui. Tá? Eu vou escrever essa série aqui, eu vou quebrar em duas. Uma das partes vai ser correspondente aos termos pares. Então, aqui eu vou escrever assim, ó, o k igual a 0 até infinito, ou seja, k igual a 1, 2, 3, todos os k's, desde o zero. Aqui vai ser a 2k vezes x elevado a 2k, ou seja, essa primeira série é o correspondente a todos os termos de ordem par, né? E mais o correspondente agora a todos os termos de ordem ímpar, que vai ser a 2k mais 1 vezes x elevado a 2k mais 1. E agora eu vou usar as expressões que eu conheço desses dois caras aqui em função do A0 e do A1. Então, isso tudo aqui é igual. A primeira série, começando aqui de k igual a 0 até infinito.
O termo geral A2K, a gente viu a expressão, é menos 1 elevado a K vezes A0 sobre 2K fatorial. Isso tudo vezes x elevado a 2K. Idem agora para a segunda parte, a gente já sabe quem é o termo geral em função do A1. Ele é menos 1 elevado a K, A2K mais 1, aliás, A1, né? Sobre 2K mais 1 fatorial, x elevado a 2K mais 1. Então, você percebe agora como esses somatórios, né, são em K, o A0 e o A1 são constantes aqui em relação a K. Então, eu posso tirar eles fora da série. Tá? Então, a gente vai reescrever isso aqui embaixo, tirando o A0 e o A1 da série. Então, nosso Y... O nosso y de x agora, ele vai ser igual, vamos escrever aqui em cima, né? Então, A0 vezes essa série, que começa de 0 e vai até infinito. Aí fica só esse termo geral aqui, né? Menos 1 elevado a k sobre 2k fatorial, x elevado a 2k, e o correspondente agora para o A1, né? Então, A1 vezes a série começando de 0 até infinito, menos 1 elevado a k, 2k mais 1 fatorial, e x elevado a 2k mais 1. Tá? Então, agora, para estar feito já, na verdade, isso é o que significa resolver. Porque o A0 e o A1 você não tem como descobrir, né? Porque a relação de recorrência te dá um termo, nesse exemplo, né? Te dá um termo em função dos dois anteriores, né? Então, do que veio dois antes, né? Então, você precisa conhecer o A1 e o A0 para conhecer todos que vêm depois. Não tem como determinar A0 e A1. Então, no nosso caso aqui, A0 e A1, eles são constantes livres. Eles podem ser qualquer coisa. Ou seja, essa solução aqui, na verdade, ela já está no formato de solução geral mesmo, né? Ela está como constante vezes uma primeira função e constante vezes uma segunda função. Essas duas funções individualmente são soluções da EDO e, na verdade, elas são bem conhecidas, né? Se você lembrar lá das séries de potência das funções mais famosas, essa primeira função que está aqui, você reconhece ela. Essa função, na verdade, é o cosseno. É a expansão da função cosseno em série de potências em torno de x igual a zero. E essa segunda é a expansão em série de potências, em torno de x igual a zero, da função seno. Então, essa nossa solução, ela, na verdade, ela pode ser escrita como A0 vezes cosseno de x mais A1 vezes seno de x, que é justamente a solução que a gente estava esperando. Porque, como a gente já falou lá no início, a gente já sabia quem era a solução geral, né? A gente já tinha resolvido essa equação de outra forma. Então, a gente pode reconhecer, nesse caso, que essas séries aqui, no caso, a primeira é a do cosseno e a segunda é a do seno. Isso nem sempre vai acontecer. Tá? Às vezes, a gente vai simplesmente escrever a solução como uma série de potências, sem identificar que aquela série é a série de potência de alguma função famosa. Aqui, no caso, coincidiu o que a gente conhecia, mas isso nem sempre vai ocorrer. Tá? Então, esse é um primeiro exemplo, para mostrar mais ou menos como que é a ideia, e no próximo vídeo a gente vai continuar fazendo mais exemplos desse tipo de solução. Tá? Então, é isso por hoje, a gente volta na próxima. Obrigado a todos e até.